Olá, eu sou o professor Fábio dos Santos, pertenço ao núcleo Malhapão 03, pertencente à PELP de Belfort Roxo. E quando o nosso coordenador, professor Gilmar Carneiro, nos informou que nós estaríamos fazendo videoaulas, eu fiquei muito feliz, pois é a maneira que posso verbalizar todo o amor que tenho por esta modalidade, que é a da ginástica da terceira idade, que já compõe mais de 20 anos trabalhando com a terceira idade. Fiquei muito feliz. Então hoje nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso tudo, a importância do trabalho com o idoso no mundo e no Brasil. Então vamos lá, gente. Olha, posso dizer para vocês com toda a garantia que nós estamos, a cada ano que passa, tendo muito mais idosos no nosso Brasil. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que temos uma estimativa de 4 milhões de idosos no Rio de Janeiro e que até 2020 nós seremos a população de mais idosos no mundo. Metade da população brasileira terá cabelos brancos. Já imaginou? Né? Muitas pessoas andando na rua com algumas limitações, outras com algumas doenças, necessitando de mais cuidados, e pode ter certeza absoluta que também isso pode ser amenizado se nos núcleos a qual nós trabalhamos nós pudermos passar e desempenhar o nosso principal papel, levar para o idoso a qualidade de vida e ajudá-los a fazerem as transformações necessárias para a vida. A geriatria, ela fala do idoso de uma maneira muito peculiar. Ela diz que nós entramos na idade do declínio, que nós começamos a ter limitações. E realmente é isso mesmo que nós encontramos quando chega um idoso no seu primeiro dia de aula, de ginástica, de atividade física conosco, né? Acontece exatamente assim. Eles chegam bem tímidos, calados, outros só chegam observando, olhando para todos os lugares, não falam uma palavra, mas dentro da sua cabeça tem um mundo girando, tem um mundo acontecendo. Eles chegam com a força e nós canalizamos aquilo tudo. Nosso primeiro ato, normalmente, além das boas-vindas, é pedirmos para que seja feita uma verificação de pressão, e dessa verificação de pressão nós começamos ali a perceber que aquele idoso já está se soltando, já está dizendo que ele é hipertenso, que ele toma remédio, e aí nós já vamos compondo a nossa anamnese, onde consta ali todos os dados a respeito daquela vida daquele idoso, né? Nós vamos ter as respostas a respeito de quais as doenças que ele tem, quais os remédios que eles tomam, qual é o histórico da vida, da saúde dele, histórico da vida também, histórico social, onde ele mora, qual a idade, mas principalmente esses pontos: se já operou, há quanto tempo, se ele tem problema de coluna, se ele não tem problema de coluna, e aí nós vamos montando o perfil daquele idoso. Uma vez com esse perfil, nós já vamos saber como vamos direcionar aquela atividade. A atividade para o idoso ela é muito sensível, ela tem que ter a sensibilidade de aguçar neste idoso a importância do movimento na vida dele, da atividade física na vida dele. Logo em seguida, nós vamos para as mensurações, vamos medir o peso, vamos ver a altura, cintura e quadril, e vamos ali compondo, né, aquela avaliação que é necessária para trabalhar ao idoso. Lembrando e pedindo a ele que ele apresente o atestado médico e incentivando ele a dar continuidade às frequentes visitas do médico, certo? Trabalhar com o idoso é delicioso. Nós temos esse privilégio na educação física de sentir, né, aquele idoso participando, percebemos a alegria dele em estar ali naquele grupo, que esse idoso transforma em sua família. É exatamente isso que acontece. O idoso começa a interagir de tal maneira que para ele aquele dia da ginástica é fundamental. Ele sente falta. Se ele não aparecer naquela semana, ele quando aparece, né, ele chega até reclamando: poxa, eu não pude vir porque eu tive esse problema. E nós vamos
como profissionais de educação física, passando para eles as informações de formas paulatinas, né, para que eles possam administrar na cabecinha deles como é que eles vão começar a se comportar dentro de um espaço voltado a esta atividade para a terceira idade, melhor dizendo, para a melhor idade. Apresentamos a ele o trabalho respiratório inicial. Eles ficam na posição sagital, coluna reta, calcanhares bem presos ao chão e braços presos ao corpo, onde eles trabalham a inspiração, trabalho respiratório, começando a inspirar pelo nariz, soltar por completo o ar pela boca, encher os pulmões e liberar por completo o ar pela boca. Nós fazemos esse início de uma forma bem leve, se houver a possibilidade de ter uma musiquinha no fundo, ótimo, se não, só realmente aquela harmonia local, fazendo com que todos estejam na mesma sintonia e ele começa a trabalhar seu aparelho respiratório. Ele sente o aparelho respiratório dele. Isso já traz um efeito fantástico, porque ali naquele instante realmente se criou um ambiente, uma harmonia, uma sintonia de trabalho que já prende o idoso a estar ali, certo? É claro, quando eu digo o idoso, ginástica da terceira idade, se aparecer qualquer pessoa de qualquer idade será muito bem tratada, mas ela é voltada para essa classe que no Brasil está ganhando muitos benefícios e ainda tem muito mais a ganhar. Então, quando eles chegam num espaço como esse, que a PELC favoreceu acontecer, nós tratamos eles de uma forma tão bem tratada que eles se sentem à vontade. E aí eles vão começar a entender a importância da atividade física na sua vida, onde nós entramos com a orientação dos alongamentos iniciais. E é passado para esses idosos que o alongamento ele pode começar pelos membros superiores ou pelos membros inferiores, a grosso modo dizendo, de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesse instante ele começa a sentir a importância daquela musculatura, como tratar daquela musculatura. Ele é orientado a não ir de forma abrupta e direta para as atividades físicas sem antes alongar, sem antes cuidar de cada membro dele. E eles fazem o alongamento, aos poucos eles vão se familiarizando e eles vão começando a se sentir à vontade. Isso já se passaram 10, 15 minutos com trabalho respiratório e eles ali já estão mais leves, já entraram no trabalho. E aí nós começamos as atividades. É muito importante nós entendermos uma coisa: o trabalho da educação física com a terceira idade e o fator qualidade de vida e saúde, eles compõem uma linha tênue, eles estão muito próximos um ao outro. Eles estão sempre próximos do que realmente vai ser desenvolvido. Um vive com o outro. E é óbvio que nós entramos em muitas orientações, como reeducação alimentar, qualidade de vida. Nesse interim nós estamos perguntando se eles dormem bem, como é que é a qualidade daquele sono, como é que é a qualidade da alimentação deles, que eles vão se sentindo à vontade em falar. E vão entrando nas atividades físicas e eles trabalham com o uso de vários recursos, bastões, bolas, elásticos, bambolês, inclusive os colchonetes, se aquele grupo de idosos tiver realmente a possibilidade e condição de fazer um trabalho em solo. Por isso que o trabalho com a terceira idade tem que ser muito delicado e bem direcionado. O idoso, embora ele possa trabalhar sim, claro que ele pode fazer uma funcional, uma coisa mais avançada, mas isso vai depender de como estão as taxas dele, né? Como é que está a saúde realmente dele. Por isso que nós incentivamos os trabalhos mais leves para que batimento cardíaco, circulação, elas possam estar entrando realmente no ritmo correto. Junto à visita periódica ao médico, eles começam a comprovar a importância e os benefícios que o trabalho está trazendo para a vida deles. E isso daí é fundamental para se trabalhar com o idoso. Cautela, sensibilidade e otimização deste idoso.
a busca dos idosos para os grupos de trabalho com a terceira idade é imensa. Cresceu muito no Brasil, está crescendo e não vai parar, porque eles perceberam e concluíram que faz bem a vida deles, que traz benefícios. Então, eles interagem mesmo, se aproximam dos núcleos, se aproximam dos espaços, mas principalmente porque mudaram muito as coisas do nosso Brasil. É necessário, faz parte da vida, é um projeto de vida do idoso estar dentro de um grupo de ginástica, que ele aprende, ele entende que está prolongando a vida dele. Tem casos de idosos, todos nós sabemos, isso que eu estou falando já não é mais novidade, mas são dados. Tem casos de idosos que vão diminuindo a quantidade de remédios que tomam. Eles começam a entender que, poxa vida, então olha quanto tempo eu perdi em não participar, e não ir até aquela quadra por vergonha, não ir até aquela quadra fazer exercícios por preconceito. É claro que ainda o índice de mulheres ainda é muito maior que de homens. Isso daí é notório. Mas os homens estão vindo, na Baixada Fluminense pelo menos, estão começando a vir para cá, a participar, a se incentivar. E isso daí é um dado e é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada ainda no Brasil, né? A maior parte ainda são mulheres. E ali é óbvio que naqueles grupos, em nossos trabalhos, nós orientamos muito, porque durante um ano existem muitos exames para que eles possam fazer. Neurologia, cardiologia, o homem os exames da próstata, a mulher os exames do seio, não é isso? As verificações dos nódulos do seio a respeito de câncer. Gente, tudo isso é trabalhado na ginástica. Não é apenas o exercício, levantar peso, correr ou andar mais rápido, o agachamento. Então, é claro, nós trabalhamos sim, óbvio, claro, nós trabalhamos muito os exercícios, mas o papel do profissional de educação física em 2020, pode ter certeza disso, e ele é fundamental, é da orientação prática à vida desse idoso. Ele está ali por isso, ele não está ali só porque ele está correndo, porque ele está suando. Claro, ele está alcançando os índices dele. Muitos mudam logo, tem pessoas que são diabéticas que chegam com a glicose 400, 500 e começa a descer. Mas isso tudo acontece porque mediante os exercícios, e tão próximos e tão ligados aos exercícios, vêm as orientações. Orientações que ele às vezes não consegue ter no lar, não consegue ter em casa, mas aí está aí o profissional de educação física. Então, mais uma vez eu ressalvo, Pelco Malhapão, o Núcleo Malhapão e a Pelco, um trabalho excelente em dar para os idosos essa consciência de que realmente corpo são e mente são, mas que eles precisam se cuidar. Então eles estão sabendo disso daí, que é prolongar a vida, né? Fazer um trabalho bem feito nos dá um prazer profissional gigantesco. Poxa, uma idosa de 80 anos fazendo uma flexão, fazendo uma rotação, um trabalho de rotação, né? Uma senhora de 70 anos hoje correndo, dando aquela trotada, sem sofrer, sem ter problemas em relação ao labirinto, ou que chegou até reclamando que, poxa, eu tenho labirinto, e ela começou a sentir melhoras. Isso é muito importante, mas é muito importante frisar que é vital a orientação, o bate-papo, o diálogo. Então, durante 60 minutos, você vai trabalhar vários exercícios cerebrais, exercícios de reflexos, né? Não só a atividade física, não só o polichinelo, não só abdominal, né? Os exercícios mais comuns que compõem ali para eles aquele mundo, aquela ideia do que é fazer exercícios, mas principalmente a conversa, a direção, e eu fico muito feliz em fazer isso, porque
porque dá certo. As pessoas sentem uma coisa que é fundamental, sentem segurança no profissional da educação física. Aliás, elas são apresentadas a uma educação física que elas não sabiam, não tinham ideia, achando que era apenas estar ali correndo, subindo, abaixando, levantando, virando para a esquerda, para a direita, as questões assimétricas. Não, vai além. A beleza do trabalho da educação física, gente, é justamente isso, que vai além, né? Ajuda aquele idoso a prolongar a vida dele. E é fundamental para ele poder fazer isso. Ele precisa sentir que aos 70 anos ele consegue reverter os quadros da vida dele. Tem pagamento melhor do que esse? Não, não tem. Porque no final você vai ver aquela pessoa depois passar o seu depoimento. Vai passar para você, ela vai falar: olha, está ótimo, eu melhorei muito no que eu estava passando. E isso daí é semanal. Semanalmente nós ouvimos os benefícios que os exercícios trazem àquela saúde. Os médicos orientam, os médicos falam. Por isso que eu usei aquela expressão, né? Uma atividade física pertence ao projeto de vida do idoso. Ele sabe que desde o momento que ele entrar naquele espaço, seja ela quadra, seja onde for, seja um campo, seja uma piscina de hidroginástica, seja qual for o espaço que ele tiver, naquele momento que ele pisar, ele está dando um passo importante para modificar e reverter o quadro do estado de saúde dele, né? Então, qual é o nosso sonho? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa vontade? É ver em cada bairro o que a PELP está fazendo. Em cada bairro tem um núcleo esportivo. Isso daí é maravilhoso. Isso é benéfico demais. Então, é com muito orgulho realmente que esse trabalho é feito no nosso núcleo Malhapão, a qual o nosso coordenador, professor Gilmar Carneiro, direciona semanalmente com toda a preocupação. Fábio, vai chover, vamos para tal local, não vai chover, olha, o tempo está frio, tem que modificar. Então ele está sempre acompanhando e nós estamos sempre nos adaptando a essa coordenação que é benéfica para a gente, porque a gente consegue estar sempre mantendo a ginástica e fazendo com que as pessoas sintam prazer e estejam protegidas. Trabalhar com um grupo de idosos é uma sensação de um prazer gigantesco, porque não demora muito, já estão todos familiarizados, o grupo já está numa energia muito vibrante, porque eles começam a sentir que fazem parte de um grupo que os tem como pessoas importantes. Muitos chegam ali com problemas psicológicos, com depressão, com diabetes, tem muita gente com diabetes, pressão alta, que é hipertensão, chegam pessoas com problemas de circulação, mas são problemas que, quando eles começam a entrar numa atividade física, aqueles problemas começam, as taxas começam a melhorar, você sente que aquela oxigenação cerebral está fazendo bem a eles, né? Eles começam a ser incentivados a beber água todos os dias, coisas que muitos têm recusa. Então, é incentivado a eles beberem 8 copos de água por dia, de 250 ml pelo menos. Eles são orientados a terem uma noite de sono de pelo menos 8 horas por noite, a terem uma reeducação alimentar, que eles possam realmente saber dosar a quantidade e a qualidade daquele alimento que eles estão botando. Isso na vida do idoso é fundamental, porque durante muitos anos, eu digo décadas, nosso país pecou demais em trazer essas informações. Hoje a importância de um profissional de educação física é gigantesca, tanto na área da saúde, tanto na área da saúde por completo. Vou citar mais profundamente sim a cardiologia, na área da geriatria, na fisioterapia, não é isso? Na psicologia e com certeza na clínica geral, porque mexe com todo o entorno da vida. Os exercícios, eles são justamente aqueles que vão fazer com que se liberem e produzam hormônios que estavam lá, adormecidos. Não tem muito caso de idoso muito sério, muito sisudo, se solta.
Porque, é claro, nós não trabalhamos só o exercício de forma militar, né? Tem que levantar, baixar, agachar. Não, nós trabalhamos um todo. As atividades, elas envolvem que pedagogicamente, eu vou dizer, trabalhamos o lúdico. É exatamente isso, trabalhamos o lúdico. O brincar, as brincadeiras, o brinquedo, tudo que a pedagogia, na grande verdade, fala para a criança, nós utilizamos com o idoso, porque eles se assemelham a nível de grupo. E é muito claro, é muito correto, né? E é pedagógico isso, que se você transforma o ambiente lúdico, fazendo com que eles se tornem e mexam bastante as suas imaginações, eles desenvolvem todo um processo interno e eles, com isso, no final de todo um trabalho, eles estão ali muito satisfeitos, muito felizes, porque eles já não têm essas atividades há muitos anos na vida deles. Trabalhar a educação física com idosos, gente, é um prazer, mas é um desafio, que você tem que saber a medida certa. Não adianta estender demais, ficar 1h30, e também não adianta fazendo um trabalho de 20 minutos. Por isso, entre 40 e 60 minutos é a tomada certa. Não fique enfadonho, ninguém se cansa, e nós começamos ali então a mostrar a importância de fortalecer toda a sua musculatura, fortalecimento da coluna, fortalecimento das regiões inferiores, da região abdominal. Trabalhamos um peso de 1 quilo que não mexe com a estrutura física, a não ser que esta pessoa tenha comprovadamente um problema de coluna, um problema, uma hérnia de disco, mas aí ele não poderá participar deste grupo. Existe essa restrição. Pessoas que estão com problemas graves de coluna, que têm hérnias de discos e tem muitos idosos com elas precisam para isso primeiro passar pelo médico, receber a orientação do ortopedista, do fisioterapeuta, e aí sim, logo que eles estiverem melhores, eles voltam para esses núcleos de atividade. Mas é ali, nesse trabalho cauteloso e delicado, que nós trabalhamos a tonificação desse corpo, dessas pessoas que há muito tempo já estavam com a musculatura flácida. O pezinho de 1 quilo faz esse trabalho de forma correta, com o apoio do bastão, com o apoio do elástico, pode ser uma terabante, vai depender do elástico que aquele núcleo puder adquirir. Mas o que eu quero poder dizer é que, além de trabalhar o físico, tem uma coisa muito mais importante para os dias de hoje, que é trabalhar a mente saudável. Né? Lembra disso, desse fundamento? Corpo sã, mente sã, é ali que nós trabalhamos. No final das contas, ele está uma alegria, a harmonia. E encerramos o nosso trabalho, depois das atividades, das conversas, dos jogos, das brincadeiras, terminamos todos de mãos dadas, numa corrente ecumênica, fazendo uma excelente e grande oração para todos estarem agradecendo a Deus por aquele dia e termos um dia maravilhoso com o passar das horas. Trabalhar a terceira idade é fundamental, é uma delícia. Nós temos uma tendência muito grande de acharmos que só quem faz ginástica são os novos, né? Os jovens, né? Mas não é. Não só os jovens, não. Os idosos rendem muito. Eles rendem e eles descobrem que eles têm uma capacidade incrível de fazer mais e mais. Logo em seguida, eles já estão combinando fazer um chamado café da manhã, que eles amam. Fazer um café da manhã, comemoração de aniversário. Olha só quantas coisas envolvidas no trabalho da terceira idade. Por isso que eu agradeço muito ao PELC de Belfor Roxo, que criou esse espaço possível para a terceira idade. Professor Gilmar Carneiro, por ter dado esta oportunidade de poder realizar esse trabalho excelente, a qual eu amo muito. Sou grato a todos e a vocês que fazem parte, que compõem o nosso grupo, para que nós possamos então desenvolver cada vez melhor. Então, a vocês que estão conosco, uma gratidão gigantesca. Tá certo? Forte abraço a todos e que tudo corra bem no nosso trabalho da terceira idade.